Fala, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, continuando então a nossa série sobre a volta de Cristo, nessa parte 2 eu queria falar sobre como e quando acontecerá a volta de Cristo, quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Mas antes de nós continuarmos a nossa série, eu queria já deixar alguns avisos para você. O primeiro, nos siga no nosso Instagram. Lá nós compartilhamos o que estamos pensando, as novidades, as alterações. Eu quero também que você faça parte daquilo que Deus está fazendo na nossa vida e nos acompanhe aí. É só você nos seguir lá, @Diego com 2E Santos 11. Vou deixar aqui embaixo. E também pedir você para compartilhar o nosso canal. Nesse ano nós temos o foco, a meta de chegarmos a 1.000 de inscritos, ou seja, 1.000 inscritos no nosso canal. Sei que nós podemos ir muito mais além, mas essa é a nossa meta. E você vai nos ajudar a chegar a 1.000 inscritos para a glória do Senhor, ok? Então se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você receber todos os vídeos na sua íntegra e que Deus te abençoe. Vamos para o vídeo. Bom, na nossa série anterior nós falamos então sobre como estarmos preparados para a volta de Cristo. E eu queria agora falar sobre como e quando acontecerá a sua volta. É o primeiro ponto. Lá em Mateus capítulo 24, a partir do verso 37, Jesus está no meio da multidão e ele começa a trazer uma parábola, na verdade uma analogia, dizendo, olha, o final dos tempos será como no dia de Noé. Se casavam, davam em casamentos, o povo compravam, comiam, bebiam e todo mundo vivia numa boa. Quando eu parei para refletir sobre esse texto, eu analisei que casar, dar-se em casamento, comer, beber, comprar, investir, não é pecado. E eu me perguntei, por que Jesus levou a comparação dos seus últimos dias com a época de Noé? Simplesmente porque Noé era um profeta de Deus que anunciava a chuva de Deus sobre a terra e ninguém dava ouvidos. Todo mundo vivia uma vida comum, uma vida monótona. E aí eu parei para imaginar e olhei para o nosso tempo e enxerguei que hoje, quando nós falamos da palavra de Deus, ela parece uma coisa tão comum, tão natural. As pessoas vivem sobre o jugo do pecado e quando você apresenta Cristo Jesus como uma solução, elas levam isso de uma forma tão banal. Ou seja, o tempo que nós vivemos é praticamente idêntico à época de Noé. O povo vivia comendo, bebendo, comprando, investindo, ninguém dava crédito à palavra de Deus e ter uma vida em comunhão com o Senhor Jesus. Para que nós possamos estar atentos à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, nós precisamos entender e ler o momento espiritual que estamos vivendo. E um caos que nós estamos vivendo é basicamente idêntico à época de Noé. Todo mundo vivia uma vida comum, mas ninguém esperava a volta de Cristo. E Jesus, ele está voltando sim para buscar a sua igreja. E nós queremos estar preparados. Pessoas que creem e vivem à base da volta de Cristo. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso 1, o apóstolo Paulo vai dizer algo interessante. Que nós, que cremos em Cristo, não devemos esperar a volta dele como se fosse um ladrão, mas sim o mundo. Ou seja, nós que vivemos e cremos na palavra de Deus, nós devemos esperar ansiosamente a volta de Cristo. A volta dele não deve ser como um ladrão assaltando uma casa, mas sim como um evento esperado. O mundo que deve ser surpreendido pela volta de Cristo, porque eles não creem em Cristo, eles não acreditam que Jesus voltará. Mas nós como igreja devemos estar preparados, esperando a Ele, como uma noiva espera o seu noivo para o casamento. E mais um ponto, lá em 1 Tessalonicenses, o mesmo apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos ansiosamente clamar pela volta de Cristo. Ele vai descrever o momento da volta de Cristo, que os mortos que morreram em Cristo, lógico, eles ressuscitarão primeiro. Depois nós que estivermos vivos, seremos arrebatados e encontraremos com o Senhor nos ares. Quando Jesus Cristo vier, aqueles que viveram uma vida poderosa nele, que estão nos braços de Deus, eles serão ressuscitados com os seus corpos gloriosos. E nós que estivermos vivos, seremos arrebatados e encontraremos com o Senhor nos ares para desfrutar de um banquete sobrenatural que Ele tem para a minha e para a sua vida. Segundo ponto,
quem vai para o céu? Talvez esse tema muitas pessoas não conseguem entender, mas a Bíblia é muito clara ao falar quem vai para o céu. A Bíblia vai dizer lá em Romanos capítulo 10, a partir do verso 9, o apóstolo Paulo vai dizer que se confessarmos ao Senhor com a nossa boca e crer no nosso coração que Ele é o Senhor, então nós seremos salvos. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer é o seguinte: nós precisamos crer e confessar que Jesus é o nosso Senhor. E com o nosso coração nós entendemos e cremos que Ele é o Filho de Deus. Mas isso não remete só a nós falarmos que Jesus é o Senhor, de que Ele vai nos salvar e vivermos uma vida totalmente contrária àquilo que Ele nos ordena. Porque se uma vez nós cremos com o nosso coração, nós vamos obedecer a tudo o que Ele tem nos dito. Então, para nós irmos para o céu, encontrarmos com o Senhor, esperando a sua volta, nós precisamos crer de fato em Cristo e depositar toda a nossa esperança. A salvação, ela consiste nesse fundamento. A Bíblia é muito clara ao dizer sobre isso. Nós não seremos salvos se colocarmos a nossa confiança em santos, em imagens, em pessoas, em religião, em pastor, em igreja. Nós não seremos salvos por nenhum mérito nosso. Único e exclusivamente seremos salvos pela nossa confiança e credibilidade no sangue poderoso de Jesus Cristo. Somente isso me dá o direito de ir para o céu e morar com Ele. Lá em Marcos capítulo 13, versículo 13, Jesus também vai dizer que aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, a salvação ela é construída gradativamente. Não adianta só nós confessarmos com a nossa boca e crer com o nosso coração, mas é necessário zelar por ela todos os dias. Tem pessoas que não acreditam que a salvação ela precisa ser conservada, ela precisa ser cada dia lapidada. Mas eu creio, respeitando a você que discorda de mim, que nós devemos sim todos os dias zelar por ela. Porque na Bíblia tem exemplos de apostasia, pessoas que abandonaram a fé. Ou seja, se é possível abandonar a fé, então eu tenho que guardá-la todos os dias. Ou seja, não é por eu guardar que eu vou ser salvo, mas é único, exclusivamente depender de Cristo. Mas eu tenho que todos os dias obedecer a Ele, viver a sua palavra. Isso vai me ajudar, vai cooperar, vai me outorgar a ter uma vida com Cristo e ter um galardão perante Ele. Somente assim nós poderemos ser salvos, crendo nele e perseverando, colocando todos os dias a nossa fé em prática, manifestando ele na nossa vida diária. Nós vimos então quem é que vai para o céu. As pessoas que vão para o céu são aquelas que depositam a sua esperança em Cristo, que creem nele, vivem uma vida que ele deixou para que nós vivemos como exemplo. Agora, quem vai para o inferno? Isso aqui é muito bom. A Bíblia vai dizer lá em Apocalipse, capítulo 22, verso de número 15, que fora ficarão os cães, os idólatros, os feiticeiros, os homicidas, os homossexuais, todos aqueles que vivem e praticam o pecado. Quem vai para o inferno são todas aquelas pessoas que não creem em Cristo e vivem sobre a influência do pecado. Certa vez, conversando com um amigo, ele me disse: olha, mas e aquelas pessoas que são boazinhas, fazem caridades, não matam, não roubam, não praticam adultério, vivem uma vida padrão, uma vida exemplar. Mesmo essas pessoas, elas vão para o inferno, porque o que define uma pessoa ir para o céu ou para o inferno não é uma vida exemplar que ela tem, mas é a sua confiança no caráter e no sacrifício vicário de Jesus por nós. Somente isso pode nos levar para o céu. Então, todos aqueles que vivem sob a influência do pecado ficarão de fora do reino de Deus, vão para o inferno. E a Bíblia também vai dizer para nós algo interessante, lá em Mateus capítulo 7. Jesus vai dizer que se chegaram a ele algumas pessoas dizendo: Senhor, em teu nome expulsamos demônio, fizemos aquilo outro, operamos maravilhas. E Jesus vai dizer o seguinte para essas pessoas: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, ir à igreja, participar dos momentos ecléticos, fazer aquilo que o pastor te ordena, não te garante salvação, meu filho. Não te garante morar com Cristo quando Ele vier. Porque as pessoas que fazem isso, praticam as obras da igreja, são caridosos, vivem os milagres de Deus, não quer dizer que é aprovado por Deus. Ou seja,
para que nós possamos subir com Cristo quando Ele vier buscar a igreja, nós precisamos depender do seu sacrifício. Então, fora do reino de Deus, ficarão todos aqueles que vivem sobre a prática do pecado e aqueles que vivem uma vida no mundo e uma vida na igreja. Se você conhece a palavra, mas vai à igreja e vive no mundo, pratica aquilo que a palavra condena como pecado, infelizmente, você vai para o inferno. Você precisa se arrepender, como nós falamos na nossa parte 1 do primeiro vídeo. Você precisa ter uma mentalidade de que Jesus está voltando, que Ele quer te salvar, que Ele quer regenerar você, para que você possa morar com Ele e desfrutar do gozo eterno. Muitos não param para imaginar, mas tanto o céu quanto o inferno serão eternos. Cara, não são 100 anos, não são 10 anos, não são 20, não são 1000 anos, são eternidade. Você precisa ter essa mentalidade, cara. Jesus está voltando, Ele quer salvar você e a sua família. Você precisa ser bênção aonde você está. Tenha essa mentalidade de que Ele quer usar você como canal de bênção na nossa geração. Mas certo do que o ar que nós respiramos, Ele está voltando. Ele quer te salvar. Ele quer salvar a sua família. Ele quer te levar para um nível de maturidade ainda mais profundo. E eu creio que nesse tempo que estamos vivendo, eu profetizo sobre a sua vida, entendimento dos céus, e que os seus olhos possam ser abertos, para que vocês contemplem o que Deus está falando e fazendo na nossa terra. Que a volta dele não nos surpreenda, mas que nos torne alegres, que nos peguem com o coração ansiando pela volta do mesmo. Que nós possamos viver todos os dias ansiando pelo reino. Que Deus abençoe você. Cara, que Deus te guarde, que Deus ilumine o seu entendimento e que você possa viver um tempo novo em Deus, que os seus olhos sejam abertos e que você anseie ansiosamente, que você deseje a Ele todos os dias, porque o Rei está voltando. Que Deus te abençoe e até uma próxima.